para a nossa edificação essa noite, peço que abram no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. A mensagem de hoje será fundamentada apenas em um versículo, o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Vamos orar? Pai Santo, nós somos gratos a Ti pelo culto até aqui, pelos louvores, pelas orações, pela oportunidade de estarmos mais uma vez em Tua casa. E agora, Senhor, chegamos no momento mais importante, o momento em que o Senhor falará conosco por meio de Tua palavra. Pedimos humildemente que o Senhor nos ajude na compreensão daquilo que o Senhor tem a nos ensinar esta noite, mesmo diante das dificuldades e limitações do pregador. Nós pedimos que o mesmo Espírito que inspirou este texto também ilumine a nossa mente, o nosso coração, para a boa compreensão da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de passar uma temporada em uma cidade do interior. E por interior, eu quero dizer aquelas cidades bem pequenas, sabe? Aquelas cidades de 3, 4, 5 mil habitantes. Se você já teve essa experiência de passar ali algum tempo, deve ter percebido que nesse tipo de cidade, todo mundo se conhece. Você conhece o dono da venda, você conhece o dono do mercadinho, você conhece o médico da cidade, você conhece o policial da cidade. E nesse contexto, também é muito comum você ouvir algumas frases do tipo: preciso pagar o mercadinho hoje. A conta vai vencer só amanhã, mas eu preciso pagar a conta hoje, porque se eu demorar para pagar, ou pagar em cima da hora, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Ou ouvir coisas como: preciso varrer a minha calçada. Muitas folhas estão se ajuntando ali. Se eu não varrer a minha calçada, o que os meus vizinhos vão pensar? O que as pessoas que passarão na frente da minha casa vão pensar? Em todas essas falas, e em muitas outras que comumente você ouve nessas cidades, fica claro que existe uma preocupação com a reputação que as pessoas querem manter diante das outras pessoas. Existe uma preocupação com a imagem que as outras pessoas vão ter a respeito de você. Mas não pensem os irmãos que essa preocupação com a reputação diante dos homens é somente coisa de cidade pequena. Na cidade grande, mesmo que com outra roupagem, esse tipo de preocupação também existe. Essas roupas, elas estão na moda. Está todo mundo usando lá no meu trabalho, todo mundo usando no meu curso, eu preciso comprar essa roupa também. Porque se eu não andar na moda, o que vão pensar de mim? No meu condomínio, todos estão trocando de carro. O meu carro ainda está bom, está apenas ali com 200 mil quilômetros rodados. Eu posso ficar um pouco mais com ele, mas eu também preciso trocar o carro. Porque se eu não trocar o carro e for o único aqui no condomínio que está andando com o carro antigo, o que vão pensar de mim? Qual é a imagem que eu vou ter diante das outras pessoas? Seja no interior ou seja na cidade grande, a preocupação com o que os outros vão pensar a respeito de nós, a preocupação com a imagem que temos diante dos outros é algo que sempre está presente entre os homens. E hoje, esse será justamente o assunto da nossa mensagem. Encerrando a nossa série de mensagens sobre Jesus como o nosso Senhor, nós falaremos a respeito de Jesus como o Senhor da nossa reputação. É sobre isso que nós iremos falar esta noite. E nós dividiremos a mensagem em 3 partes. Primeiro, nós falaremos a respeito do que a nossa preocupação com a reputação deve incluir. O que deve estar incluído na nossa preocupação com a reputação. E segundo, nós falaremos a respeito de qual é a decisão correta que nós devemos tomar quando a nossa reputação estiver em um conflito. E em terceiro, nós falaremos sobre qual a nossa motivação para fazer a escolha correta nesses momentos de conflito. Vejamos então, em primeiro lugar, o que a nossa preocupação com a nossa reputação deve incluir. Atos 5, 29 é um daqueles textos bem conhecidos. E diferente do que alguns pensam, pregar em textos conhecidos não é tão fácil assim.
Tá? Nós, como pregadores, temos pelo menos duas dificuldades quando vamos pregar em textos dessa maneira aqui, como Atos 5:29. Uma das dificuldades é que muitos, ao ouvirem o pregador anunciando o texto que vai pregar, e se tratar ali de um texto conhecido, logo pensam: já sei tudo sobre esse texto, já conheço esse texto de cima e embaixo, já ouvi tantas mensagens, não tenho nada a aprender com essa mensagem. Essa é uma dificuldade. A segunda dificuldade é que muitas vezes esses textos que são muito conhecidos recebem uma interpretação forçada da parte de alguns crentes para justificar aquilo que ele quer fazer ou aquilo que ele já está fazendo. Então, essa também é uma dificuldade. Muitos crentes, diante de textos já conhecidos, fazem uma interpretação própria daquele texto e usam esses textos para justificar aquilo que ele quer fazer ou aquilo que ele já está fazendo. E essa é a dificuldade que eu gostaria de destacar. Isso porque o fato de Atos 5:29 deixar claro que a obediência a Deus está em primeiro lugar, tem sido usado por alguns que se sentem à vontade para dizer coisas como: minhas atitudes, as minhas falas, o meu comportamento, não preciso ter qualquer preocupação com o que os outros vão pensar. Não estou preocupado com o que os homens vão pensar a respeito do que eu falo, a respeito de como eu estou me comportando, porque o importante é obedecer a Deus. Mas será que é isso que o texto está nos ensinando? Vamos observar algumas coisas. Existe uma palavrinha aí no versículo 29, a palavrinha mais, um advérbio mais, que nos ajuda a entender algo importante. Pensem comigo num exemplo bem simples, tá? E bem simples mesmo. Imaginem que eu pergunte a uma pessoa se ela gosta de estrogonofe de frango. E ela me responde: eu gosto. E logo em seguida, eu também pergunto: e de estrogonofe de carne? Ela diga: eu gosto ainda mais. O que isso significa? Significa algumas coisas. Mas certamente, os irmãos vão concordar que esse tipo de resposta não significa que sempre que essa pessoa tiver diante dela as duas opções, ela sempre vai rejeitar o estrogonofe de frango porque ela gosta mais do estrogonofe de carne. Na verdade, é bem provável que, tendo as duas opções diante dela, a pessoa guarde um espacinho ali para o estrogonofe de frango, mesmo que a preferência dela seja pelo estrogonofe de carne. E por que eu estou usando um exemplo tão simples como esse? Porque esse exemplo simples nos ajuda a entender que quando a palavra mais aparece aqui no versículo 29, utilizada como um comparativo entre duas opções, no caso, Deus e os homens, isso não significa que a preocupação com os homens deva ser excluída em toda e qualquer situação. Ou seja, o texto não está dizendo: importante é se preocupar em obedecer a Deus. Com os homens, nós não precisamos nos preocupar com isso. O que eu espero mostrar aos irmãos esta noite é que, assim como a pessoa do exemplo do estrogonofe certamente vai guardar um espacinho ali no estômago para o estrogonofe de frango, nós também devemos guardar um espaço para também nos preocuparmos com os homens, com a imagem que nós vamos passar diante dos homens. E uma segunda coisa que aponta para isso é o fato de que essas palavras estão sendo ditas por Pedro e os demais apóstolos. E será que esses homens, que aqui em Atos 5:29 estão dizendo é mais importante obedecer a Deus, em outros textos ou em outro contexto, também demonstraram preocupação com aquilo que os homens iriam pensar? Abram comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro 2, 12. Vamos ler o 11 também. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Prestem atenção no versículo 12. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Observem aí, meus irmãos, que Pedro fala a respeito do dever daqueles irmãos de manterem uma boa conduta diante de quem? Diante dos gentios. Quem eram gentios? Pessoas, especificamente aqueles que não eram crentes. Então, sobre o que Pedro está falando? Pedro está falando a respeito de um bom testemunho, de um bom comportamento, de um bom estilo de vida. E isso diante dos homens.
Homens que nem sequer eram crentes. E homens que poderiam até mesmo falar mal dos crentes. Então vejam, o homem que está aqui em Atos 5:29, deixando claro que sua preocupação estava em obedecer a Deus, que sua preocupação estava com a imagem dele diante de Deus, é o mesmo homem que em outro contexto, lá na sua primeira carta, também se preocupa com a reputação diante dos homens. Meus irmãos, quando a Bíblia fala de reputação, ela inclui o nosso dever de mantê-la, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo: eu não prego para agradar a homens, mas a Deus. Paulo deixa claro, a minha preocupação está em obedecer a Deus. A minha preocupação não está naquilo que os homens vão pensar a respeito de mim, mas naquilo que Deus vai pensar a respeito de mim. Mas o mesmo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: vocês e Deus são testemunhas da minha conduta entre vocês. Ou seja, Paulo, lá aos Tessalonicenses, também demonstrou a sua preocupação com a imagem que ele estava passando também aos homens. Vocês e Deus são testemunhas do meu comportamento, da minha conduta diante de vocês. Desta forma, aquela ideia defendida por muitos que dizem coisas como: eu falo mesmo, sabe? Eu falo mesmo. Eu falo o que vem na telha. Eu não tenho papas na língua porque eu sou sincero. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu falo mesmo. Ou aquela ideia que diz: eu coloco a roupa que eu quiser. Não importa o ambiente que eu vou, não importa as pessoas que vão estar naquele ambiente, eu coloco a roupa que eu quiser, porque eu não estou preocupado com o que os homens vão pensar. Esse tipo de ideia, meus irmãos, não é uma ideia bíblica, não é um ensino bíblico. E, infelizmente, muitos cristãos, às vezes fazendo uso de versículos como Atos 5:29, acabam agindo assim, pois na cabeça deles, eles não precisam se preocupar com a imagem que estão passando às outras pessoas. E para fortalecer esse ponto, eu peço que vocês abram comigo em alguns textos no livro de Provérbios. Provérbios é um livro que fala algumas vezes a respeito de reputação, a respeito da nossa imagem diante dos homens. Peço que vocês acompanhem a leitura de alguns versículos aqui. Provérbios 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então vejam, o que Provérbios está nos ensinando? Uma preocupação que nós devemos ter com o nosso nome, com a nossa imagem. Isso vale mais do que a prata e o ouro. O que isso significa? Simplesmente, meus irmãos, significa que nós devemos cuidar do nosso nome. Nós devemos sim cuidar da nossa imagem. A preocupação em pagar o que se deve, a preocupação com o próprio nome, não é coisa somente daqueles que vivem em cidadezinhas de 3, 4, 5 mil pessoas. Deve ser a nossa preocupação também. Portanto, pague o que você deve. Não deixe que o seu nome fique sujo. Zele pelo seu nome, porque esse é o ensino das Escrituras. Provérbios 25, 9 e 10. Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Percebem aí? Final do versículo 10, o autor fala a respeito de má fama. Essa má fama seria criada com o quê? Criada por quem? Por uma pessoa que não controla a própria língua. Pelo tipo de pessoa que é fofoqueira. O tipo de pessoa que não sabe guardar um segredo. Isso mancha a nossa imagem. Cria uma má fama diante dos homens. E ao criar essa má fama, o autor está dizendo: vai ser difícil você se livrar dela. Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Meus irmãos, não seja o tipo de pessoa que fala sem se preocupar com as consequências de suas palavras. É claro que em determinadas situações nós teremos que falar a verdade de qualquer jeito, independente das consequências, nós teremos que falar. Mas existem situações em que é melhor nós ficarmos quietos. Você, como cristão, precisa filtrar as suas palavras, precisa filtrar aquilo que você
quer dizer. Não fale simplesmente aquilo que vem na sua cabeça, porque isso pode causar prejuízos. A palavra de Deus nos ensina que aquele que tem a língua solta, né, que fala sem pensar, pode ser causador de muitos problemas. Pode criar uma má imagem diante das outras pessoas. Portanto, o que a nossa preocupação deve incluir? O que a nossa preocupação com a nossa reputação deve incluir? Deve incluir uma boa imagem diante de Deus? Sim, mas também diante dos homens. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas passemos agora para um segundo ponto, que buscará responder o que devemos fazer quando essa preocupação com a nossa reputação estiver em um conflito. O que devemos fazer como cristãos quando a nossa reputação estiver em conflito? Já vimos que a nossa preocupação deve incluir a nossa imagem diante de Deus e também diante dos homens. Mas e quando isso estiver em conflito? Embora tenhamos que zelar pela nossa reputação diante de Deus e diante dos homens, nós não podemos nos esquecer que vivemos em um mundo afetado pelo pecado. E aqui, nesse contexto, nós precisamos estar preparados para lidar com conflitos que muitas vezes podem se levantar diante de nós. Conflitos que colocarão diante de nós a seguinte questão: diante de quem é mais importante mantermos uma boa reputação? Diante de Deus ou diante dos homens? Quando estivermos em um conflito a respeito da nossa imagem, a respeito da nossa reputação, o que é mais importante? Mantermos uma boa reputação diante de Deus ou mantermos uma boa reputação diante dos homens? É bem provável que vocês já saibam a resposta a essa pergunta. Mas eu peço que vocês pensem no seguinte: vocês acham que essa escolha é fácil de fazer? Vocês acham que, quando estamos em conflito, é sempre fácil escolher obedecer a Deus ou nos preocuparmos mais com Deus do que com os homens? Vejam, nós estamos na igreja, nós estamos em um culto, já oramos, já cantamos, e agora nós estamos com a Bíblia aberta, ouvindo a palavra de Deus. Em um contexto como esse, é fácil dizer: eu sei a resposta. A resposta correta é: devemos obedecer mais a Deus. A minha preocupação deve estar em manter uma boa imagem, uma boa reputação diante de Deus. Acredito que até mesmo alguém que não é crente e entre nesse culto, entre nesse lugar, saberia a resposta a essa pergunta. Mas eu refaço a pergunta aos irmãos. Lá fora, no dia a dia, isso é sempre fácil de fazer? Essa escolha é sempre fácil de fazer? Se você disser que sim, então eu acho que você deveria se manifestar aos outros irmãos e ensiná-los a como tornar isso algo fácil, a como tornar essa decisão algo sem esforço, pois eu acredito que a maioria responderá que essa decisão, essa escolha, nem sempre é fácil de fazer. Olhem para o texto comigo novamente. Embora o texto comece dizendo, né, que Pedro e os demais apóstolos é que disseram essas palavras, o destaque está claramente sendo dado a Pedro. Não somente nesse versículo, mas nos primeiros capítulos de Atos, é Pedro quem está à frente, nesse papel de destaque entre os apóstolos. E quando nós olhamos para Atos 5:29, um contexto de perseguição, um contexto de risco, e ouvimos essas palavras: mais importa obedecer a Deus do que os homens, qual a imagem de Pedro que vem à nossa cabeça? A imagem de um homem incrível, não é mesmo? A imagem de um homem corajoso, um homem que rapidamente, diante das autoridades, diante do risco que estava correndo, não mediu palavras ou não demorou a responder: é mais importante para nós obedecermos a Deus. Nós estamos preocupados com a nossa reputação diante de Deus. Que grande inspiração é Pedro para nós aqui nesse contexto, não é mesmo? Mas vocês sabiam que nem sempre foi assim? Abram comigo em Mateus 26, 69 ao 74. Mateus 26, versículos 69 ao 74. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem.
Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denunciam. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Pergunto a vocês, aqui em Mateus 26, onde estava a preocupação de Pedro? Em manter uma boa imagem diante de Deus ou em manter uma boa imagem diante dos homens? O mesmo homem que em Atos aparece cheio de coragem, tomando a decisão correta, em um momento anterior, lá no Evangelho de Mateus, já sendo um crente, demonstrou a sua fraqueza ao temer mais pela sua reputação diante dos homens do que diante de Deus. E se isso aconteceu com Pedro, meus irmãos, o que te faz pensar que isso não pode acontecer com vocês? A Bíblia, ela traz alguns exemplos de pessoas que se depararam com esse conflito e decidiram se preocupar mais com a reputação diante dos homens do que com a reputação diante de Deus. Pensem comigo a respeito do rei Saul. Saul recebeu uma ordem de Deus, e a ordem era a seguinte: você tem que ir lá contra os amalequitas e destruir todos os amalequitas. Saul decidiu desobedecer a Deus e poupou o rei dos amalequitas. Não matou o rei dos amalequitas e não somente isso, tomou também alguns animais ali dos amalequitas para si. E Saul foi repreendido com duras e terríveis palavras do profeta Samuel, que disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Deus te rejeitou, Saul. Ele rasgou o reino das tuas mãos e ele pegou esse reino e vai dar a alguém que é melhor do que você. Palavras terríveis de se ouvir. Mas vocês sabem onde estava a preocupação de Saul? Abram comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Então Saul disse: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Saul tinha acabado de ouvir terríveis palavras de Deus por meio de Samuel. Mas onde estava a preocupação de Saul? Estava com o que Deus achava a respeito dele? Estava na imagem que ele tinha diante de Deus? Não. A preocupação do rei Saul estava com a sua imagem diante dos homens, diante dos anciãos, diante do povo de Israel. Samuel, tá bom, Deus vai rasgar o meu reino. Mas olha, volta comigo para a minha imagem não ficar queimada diante do povo de Israel. Essa era a preocupação de Saul. Em um momento de conflito, a sua maior preocupação estava com os homens e não com Deus. Esses exemplos, meus irmãos, estão aqui para nos ensinar, pois nós também entraremos em diferentes tipos de conflito envolvendo a nossa reputação. Nós também entraremos em diversos tipos de conflito que vão colocar diante de nós essa escolha. Com quem nós devemos estar preocupados? Com a nossa imagem diante de Deus ou com a nossa imagem diante dos homens? No seu trabalho, talvez você terá de lidar com o conflito envolvendo manter a mesma agenda dos descolados ou queimar o seu filme sendo guiado pela agenda de Deus. Esse é um tipo de conflito que todos nós estamos sujeitos. Mas às vezes, prestem atenção, às vezes esses conflitos não serão somente externos. Às vezes esses conflitos que vão estar diante de nós serão internos. Por exemplo, antigamente, cristãos eram conhecidos como o povo da Bíblia. E por que existia essa caracterização? Boa parte dessa caracterização veio porque era isso que as pessoas enxergavam externamente. Elas olhavam para um homem, normalmente domingo, andando com o quê debaixo do braço? Uma Bíblia. Então, esse povo, ele é o povo da Bíblia. Mas essa caracterização, muitas vezes, vinha como forma de zombaria. Eu cresci dentro da Assembleia de Deus e eu cansei de ver meus pais e outros irmãos andando com a Bíblia e sendo zombados por outros amigos meus. Então, esse tipo de caracterização muitas vezes vinha como forma de zombaria. Mas hoje, alguns cristãos não precisam passar por isso. Afinal de contas, a tecnologia veio para ajudar. E, de fato, ela ajuda. Ajuda, inclusive, a não precisar mais andar com a Bíblia debaixo do braço. Vejam, eu não estou dizendo que
a Bíblia no celular é ruim ou é um pecado. De maneira alguma. Isso nos ajuda muito. E muito menos estou dizendo que andar com a Bíblia debaixo do braço é sinônimo de ser um crente verdadeiro. Existem aí deputados da bancada evangélica que cansaram de andar com a Bíblia debaixo do braço, mas foram pegos em escândalos de corrupção. Mas, fundamentado no assunto do sermão de hoje, eu quero que vocês percebam como que, às vezes, esse tipo de conflito vai acontecer aqui, no nosso coração. E ninguém lá fora vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo se você está lidando com esse conflito dentro de você. Conflitos que podemos esconder das outras pessoas, mas que se passarão no nosso coração e serão conhecidos por Deus. E se meus amigos me virem andando com uma Bíblia na mão? O que vão falar? O que vão pensar de mim? Será que vão continuar andando comigo? Será que vão me chamar para aquela festa? Meus irmãos, mas ainda que nesses conflitos internos nós consigamos esconder dos homens, é preciso lembrar que existe um Deus que conhece o mais íntimo do nosso coração, que conhece todos os nossos conflitos e conhece também, sabe o quê? Cada uma das nossas decisões nesses conflitos internos. Dele nós não podemos esconder. E se o nosso segundo ponto aqui da mensagem é sobre o que devemos fazer nesses conflitos, a resposta correta é: espera-se que nós, cristãos, nos preocupemos mais com a nossa reputação diante de Deus do que diante dos homens. Isso é muito mais importante. Mas qual a motivação para tomar essa decisão correta? Qual a motivação para tomar essa decisão? Da onde retiramos força para tal decisão? Afinal, nesses conflitos, a gente corre o risco de perder tantas coisas, e coisas que em si mesmo são importantes, são coisas boas. De fato, eu não estaria sendo verdadeiro se eu dissesse aos irmãos que, ao nos preocuparmos mais em manter uma boa reputação diante de Deus do que diante dos homens, nós não corremos o risco de perder coisas que têm a sua importância. Você, por causa dessa escolha, em se preocupar mais com a sua reputação diante de Deus do que diante dos homens, você pode perder o seu emprego. Você pode perder amizades. Você pode perder influência e oportunidades. Você corre, sim, o risco de perder essas coisas. Isso é real. Por isso é muito importante que a gente considere também os exemplos bíblicos daqueles que, diante desse conflito, tomaram a decisão de se preocupar mais com a reputação diante de Deus do que diante dos homens. E um bom exemplo é Davi. Assim como Saul, Davi também pecou. Davi também era um pecador. Mas após pecar e ser repreendido pelo pecado cometido, vejam comigo onde estava a preocupação de Davi. Abram no Salmo 51. Salmo 51, um salmo conhecido por ser um salmo que expõe as palavras de Davi em seu arrependimento. Mas quero que vocês prestem atenção onde estava a preocupação de Davi. Versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A preocupação de Davi, meus irmãos, diferente da preocupação de Saul, após ser repreendido, da mesma forma que Saul foi, não estava com os homens, não estava diante dos homens, mas diante de Deus. Veja, os olhos do povo também viram o que Davi fez. Mas no versículo 4 ele diz: fiz o que é mal diante dos teus olhos. Olhos de quem? De Deus. Restitui-me qual alegria? A alegria que os homens podem me dar ao me enxergarem como um bom rei, um bom exemplo? Não. A tua alegria. A alegria da tua salvação. Se Davi se assemelhou a Saul quando também pecou contra Deus, ele se diferenciou de Saul ao se arrepender após ser corrigido e demonstrar que sua preocupação maior estava no fato de que ele tinha feito tudo aquilo diante de Deus. Em outro momento de sua vida, um momento de alegria, quando Davi trouxe de volta a Arca da Aliança, a palavra de Deus diz que Davi veio dançando e dançando. E a mulher de Davi, ao olhar para aquilo, ignorou ou desprezou Davi no coração dela. As palavras da esposa de Davi não são registradas, mas a gente pode deduzir que ela pensou mais ou menos assim: que homem ridículo, ele não sabe que ele é um rei? Qual é a reputação dele diante dos outros? O povo todo está vendo ele dançar, mas há algo que a Bíblia registra.
E esse algo é a preocupação de Davi. A Bíblia diz que Davi dançou com todas as suas forças, sabe diante de quem? Tinham muitas pessoas vendo aquilo ali. Mas sabe o que a Bíblia diz? Davi dançou com todas as forças diante de Deus. Essa era a preocupação de Davi. Mas além de Davi, Pedro e os demais apóstolos também são grandes exemplos de inspiração para nós. Embora não fossem donos de grandes posses e nem tivessem um grande emprego a zelar, a decisão deles aqui em Atos 5:29, em obedecer a Deus e não aos homens, era uma decisão que envolvia um conflito que colocou em risco ali a vida dos apóstolos. Mas mesmo assim, quando eles estiveram diante desse conflito, eles disseram: a nossa escolha é em obedecer a Deus. Isso é mais importante. É diante de Deus que nós queremos manter uma boa reputação. No entanto, ainda que todos esses personagens sejam grandes exemplos para nós, eu não poderia terminar esse sermão sem falar sobre aquele que é o maior de todos os exemplos. Daquele que, como nenhum outro, manteve uma perfeita reputação, sim, diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Daquele que é a maior de todas as nossas motivações para tomarmos a decisão correta nesses momentos de conflito. Daquele que é o único por meio do qual nós, pecadores, podemos alcançar uma boa reputação diante de Deus. Por causa da escolha em se preocupar mais com a reputação diante de Deus do que diante dos homens, você poderá ter de deixar muitas coisas para trás. Por causa dessa escolha, você poderá ter que deixar para trás muitas coisas, e às vezes coisas importantes. Mas ouça bem o que eu vou dizer. Jamais as coisas que você deixará para trás podem ser comparadas com as coisas que Jesus deixou para trás quando veio a este mundo salvar, sabe quem? Aqueles que diante de Deus tinham uma péssima reputação e nada poderiam fazer para mudar essa condição. Aquele que é o Rei da Glória esvaziou-se e deixou a sua glória. Aquele que é o Senhor de todo o universo veio como um servo sofredor. Aquele que é o legislador veio e se colocou debaixo da lei. Aquele que é o Filho amado desde toda a eternidade experimentou o abandono do Pai naquela cruz maldita. E mesmo apresentando uma conduta perfeita diante dos homens, sem manchas, sem falhas, sem pecado, Jesus foi visto pelos homens como um homem que não tinha uma boa reputação. Mesmo sendo perfeito, mesmo mantendo uma conduta perfeita diante dos homens, Jesus foi visto pelos homens como alguém que não tinha uma boa reputação. Para os judeus, Jesus era uma vergonha, um escândalo. Afinal, que homem que tivesse uma boa reputação seria pendurado em uma cruz? Isso é uma vergonha? Isso é um escândalo? Para os gregos, Jesus foi uma loucura. Afinal de contas, os gregos, que zelavam tanto pela sabedoria, diziam: um homem sábio, um homem de boa reputação, jamais sofreria a mais dura de todas as penas. Ele estaria nas praças sendo aplaudido pelos homens. Mas para Jesus, meus irmãos, isso não importava. Ele sabia muito bem que isso aconteceria. Para ele, o que realmente era importante era como Deus, o Pai, o via. E isso ficou bem claro em alguns textos, como, por exemplo, Mateus 3,17, quando no momento do batismo de Jesus, ouve-se uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O que era a imagem que os homens tinham a respeito de Jesus, comparado com a imagem que ele tinha diante de Deus? Davi, Pedro e os demais também aprenderam sobre o que era mais importante, e por isso, nos momentos de conflito, sabiam diante de quem eles deveriam manter uma boa reputação. Todos eles aprenderam isso, e eu espero que esta noite cada um de vocês também tenha aprendido ou lembrado novamente a respeito do que é mais importante. Eu espero que o conhecimento adquirido hoje, meus irmãos, não seja apenas um conhecimento intelectual. Afinal de contas, como eu disse a vocês, responder à pergunta: o que é mais importante? É algo fácil, mas eu espero que esse conhecimento seja transportado para a prática, para o dia a dia de vocês, e que nesses momentos de conflitos que certamente irão surgir, vocês saibam tomar a decisão correta. Assim, saia daqui esta noite e faça uma autoanálise para responder sinceramente a seguinte pergunta:
quem é o Senhor da sua reputação? Jesus ou os homens? Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em resposta à mensagem, convido os irmãos a se colocarem de pé novamente para cantarmos uma última vez ao Senhor.